63. Viver em outro mundo. Capítulo 551. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Ninguém esperava que Hwin voltasse para o Ducado de Purcell. Agora, ela tinha mudado. Ela era muito parecida com outra pessoa. Zhao Ai enviou ao Ducado por causa da sua familiaridade com o lugar, não por causa da reputação da família Purcell. Agora, o Ducado de Purcell não era chamado Ducado de Purcell mais. Ele foi renomeado para Borda do Norte. Existe somente um nobre comum aqui, não um grão-duque. No entanto, esse nobre era um assistente de confiança de Boric. Isso deixou Boric tranquilo em colocá-lo no seu território. Boric agora era uma das pessoas que mais odiava a Igreja Radiante. Por causa das maquinações da Igreja Radiante, ele caiu na sua situação atual. Embora ele tivesse conquistado o trono do Império Aksu, ele estava realmente com uma dívida muito profunda. Seu humor atual não era muito bom. Não era apenas por causa disso, por causa do seu erro. O Império Aksu tinha sofrido uma perda enorme. Isso fez sua reputação entre os nobres do Império desabar. Atualmente, haviam muitos nobres que não o obedeciam. A única razão de por que ele ainda estava no trono era porque a família imperial Aksu ainda detinha uma enorme influência dentro do Império. E mesmo que os membros da família imperial estivessem infelizes com Boric, eles sabiam que se ele fosse destronado, ninguém era qualificado para agradar o público. Falhar em controlar a população guiaria os nobres ganhando mais controle. Então, para o bem da família imperial Aksu, os membros não tinham outra escolha além de apoiar Boric. Boric também sabia sobre a sua situação atual, portanto ele estava exercendo um esforço extra em colocar seus homens de confiança para manter posições importantes. Então, quando a hora chegar onde os outros iriam querer lidar com ele, não seria muito fácil. A situação atual do Império Aksu era realmente frágil. Se uma poderosa força gentilmente cutucar o Império, então o Império Aksu teria que mudar seu nome. Mas não importa o que, o dilema do Império Aksu foi causado pelos Homens Fera. Qualquer um que queria tocar neles agora seria desprezado, portanto, ninguém tomou risco. Sempre que falar sobre o assunto de quem assumiria o Império Aksu, a menos que eles fossem o Império Rosen, nenhuma grande influência seria capaz de enfrentar tal bagunça. Naturalmente, Zhao Ai não estava pensando sobre nada disso. E mesmo que Zhao Ai apareça no Império Aksu, Boric não ousaria ter algum desrespeito para com ele. Todo o ódio entre os dois foi tudo culpa de Boric. E agora, o status de Zhao Ai não era muito menor que o dele, que era o imperador. Neste ponto, Boric podia apenas escolher fazer o bem a Zhao Ai. Zhao Ai não se importou com isso, ele somente queria entregar os negócios do Ducado de Purcell para Hwin. Ele também fez isso sob o consentimento de Gren e Merine. Gren e Merine concordaram com isso depois de conversar com Ivan. Depois que Gren concordou, Zhao Ai sabia que seu relacionamento com Hwin já tinha sido decidido. Hwin pode se casar com ele no futuro próximo. Mas comparado a Laura e as outras, o status atual de Hwin certamente tem uma lacuna para Zhao Ai. Se ela quisesse se casar com Zhao Ai, ela precisaria ganhar algumas conquistas. Esse gerenciamento das lojas no Ducado de Purcell, agora chamado de Borda do Norte, era a maneira de Gren testá-la. Se Hwin fizer bem, então ela provavelmente estaria casada com Zhao Ai. Se não, então seria muito difícil ela ser a esposa de Zhao Ai. Zhao Ai pensou que a arrogância de Hwin a faria discordar dessa condição. Mas Zhao Ai não esperava que ela aceitasse sem nenhuma hesitação. Zhao Ai sabia que Hwin pode ter alguns sentimentos por ele, mas não era tão profundo quanto o que Laura e as outras tinham. A razão dela concordar era mais provavelmente por causa do futuro do Ducado de Purcell. A família Purcell deve confiar na família Buda para sobreviver e também progredir. Para a família Purcell, Hwin concordou em se casar com Zhao Ai. Depois que Zhao Ai ouviu sobre esse resultado, ele suspirou. Ele não se opôs a isso. Ele sabia que esse acordo viria. Mas ele não esperava que isso acontecesse com Hwin. De fato, mesmo se Hwin não efetuar nenhuma conquista, Zhao Ai ainda se casaria com ela mais tarde. Esse casamento tinha muitas vantagens. Pode-se mesmo dizer que era um casamento político. Se Hwin se casar com Zhao Ai,
Então a família Purcell seria protegida pela família Buda. Por outro lado, se Zhao Ai se casar com Huin, a família Purcell estaria disposta a seguir a família Buda. Embora as esposas de Zhao Ai não sejam mais baixas uma do que a outra, mas deve-se dizer que a mais benéfica para Zhao Ai agora era Laura. Embora o status de Laura não possa se comparar a Lizzie e Megan, mas não se deve esquecer que a família Marquet estava quase fundida com a família Buda. Isso deu a Zhao Ai muitas pessoas talentosas para usar. Embora o status de Megan e Lizzie fosse alto, elas não podiam conquistar algo como Laura. Suas famílias eram simplesmente formidáveis demais, e todos eles centravam no benefício da sua família. Não seria possível para eles ajudarem a família Buda enquanto sacrificavam seus próprios benefícios. Portanto, mesmo se eles apoiassem Zhao Ai publicamente, não era algo significativamente grande. Entretanto, o apoio de Laura era muito sólido. Com a força atual da família Buda, eles não precisavam do apoio público, eles precisavam de apoio como o de Laura. Isso era algo que Lizzie e Megan não podiam competir contra. Zhao Ai estava ciente disso, então ele também estava inclinado a se casar com Huin para que ele pudesse conseguir o apoio total da família Purcell. Mesmo que a família Purcell estivesse agora em um ponto baixo, eles ainda tinham muitas conexões pessoais que a família Buda poderia usar. Estabelecer uma família era muito mais difícil do que os outros imaginam. Dinheiro, conexões pessoais, força, território, eram todos indispensáveis. Embora a família Buda estivesse indo muito bem, além da força, eles eram fracos em todos os outros aspectos. Portanto, Zhao Ai queria preencher essas deficiências a fim de crescer mais a família Buda. Alguém tem que reconhecer que Zhao Ai era uma pessoa que tem um bom senso de crise. Era por causa disso que ele foi muito cuidadoso em cada ação. Mas ele não se opôs a este casamento. Ele também acreditava que Laura e as outras não se oporiam a isso. Essas mulheres tinham dado seus corações para Zhao Ai e a família Buda. Elas não se oporiam a qualquer coisa que possa beneficiar a família Buda. Quanto mais ele pensou sobre isso, mais Zhao Ai sentiu que ele devia muito a essas damas. Zhao Ai esperava que elas ficassem grávidas o mais cedo possível. Mas foi uma pena que mesmo que ele tenha tentado tão duro nesses últimos meses, Laura e as outras ainda não estavam grávidas. E quando o espaço avaliou, ele não teve nenhum problema. O mesmo foi verdade para Laura e as outras também. Parece que eles estavam apenas tendo má sorte. Após olhar para a situação da borda do norte, Zhao Ai sentiu alívio. Então ele preparou para partir para a pradaria. O primeiro local que ele visitaria seria os bovinos. Embora fosse apropriado para ele ir para a cidade do deus besta primeiro, ele optou por visitar os touros hercúleos. Afinal, essa era sua tribo, e ele era seu príncipe. Zhao Ai não montou no alien depois de sair do espaço. Ao invés disso, ele liberou uma águia de sangue e então se sentou quando saiu do espaço. Desta vez, as pessoas que o acompanhavam eram apenas Shun e Shui, já que os dois não tiveram muito o que fazer. Laura e as outras foram deixadas para trás, já que elas tinham alguns assuntos para atender. Se elas também viessem com Zhao Ai, as coisas seriam muito mais inconvenientes. Vendo 3 águias de sangue vindas dos seus não fez os bovinos assustados. Os touros hercúleos já sabiam que as águias de sangue eram as montarias de Zhao Ai. Depois que Zhao Ai pousou, ele imediatamente foi recebido pelos touros hercúleos. Zhao Ai também estava contente ao vê-los enquanto ele retornava o gesto. Ele conversou com eles por algum tempo e lhes deu seu kumis. A produção de kumis de Zhao Ai agora era muito alta. E para garantir seu preço, Zhao Ai não vendeu um grande volume dele no continente. Portanto, ele guardou muito kumis dentro do espaço. E já que os homens-fera amavam álcool, era uma boa ideia dar alguns deles de presente. Esses homens-fera gostavam muito de Zhao Ai. Ele parecia mais com um homem-fera e não com os outros humanos que eles tinham encontrado antes. E toda vez que eles o recebiam, ele lhes daria pequenos presentes. Isso fez os homens-fera muito felizes. Neste momento, a voz de Mendes foi ouvida: seus bastardos saiam do caminho. Quando as pessoas ouviram Mendes, eles resmungaram um pouco antes de todo mundo fugir. Mendes usou essa oportunidade para se aproximar de Zhao Ai. Então ele olhou para Zhao Ai enquanto balançava sua cabeça e sorriu amargamente. Pequeno Ai, você não pode fazer aqueles caras ficarem acostumados a receber seus presentes toda vez que vocês se encontram. Zhao Ai riu e disse: está tudo bem.
Aqueles são pequenos presentes, realmente não valem muito dinheiro. É bom que os faça felizes. Certo, vamos entrar. Então ele caminhou para a tenda principal junto com Mendes. Wallace, e Ali e Connie já estavam dentro da tenda. Quando Zauai entrou, Wallace não pode deixar de rir. Pequeno Ai, por que você somente veio agora? Nosso ataque aos humanos já terminou há bastante tempo. Zauai sorriu e disse, eu somente arranjei um tempo recentemente. Você fez o Império Aksu muito miserável. Eu vendi alguns grãos lá e fiz uma riqueza bem pequena. Wallace respondeu rapidamente, o que você vendeu para o Império Aksu? Frutas do pão. Zauai balançou sua cabeça e disse, não, eu vendi para eles arroz de bambu. O que aconteceu? Você não conseguiu muita comida desta vez? Sem nem mesmo esperar Wallace falar, Connie riu e disse, você não pode estar mais enganado, pequeno Ai. Nós conseguimos muitas coisas desta vez. E isso é por sua causa. Zauai ficou confuso enquanto ele olhava para Wallace e os outros. Wallace não pôde deixar de rir e dizer, por causa da informação que você forneceu, nós conseguimos derrotar o Império Aksu e a Igreja Radiante. E desde que você é um príncipe estrangeiro da nossa tribo do Touro Hercúleo, o Rei Besta decidiu dar seu crédito para nossa tribo. Portanto, nós conseguimos muitas coisas dessa vez. Quando Zauai ouviu Wallace, ele sorriu e disse, bem, isso significa que a tribo não precisaria comprar comida por um longo tempo. Certo, eu trouxe algumas necessidades diárias. Eu não sei se você ainda precisa disso. Viver em outro mundo. Capítulo 552. Wallace sorriu e disse, oh, você realmente não precisava. Você agora pode não saber, mas nós conseguimos muito mais do que comida desta vez. Nós também conseguimos algumas necessidades diárias. Zauai sorriu e disse, eu ouvi que você veio aos territórios Ixi por seu, mas eu pensei que você não conseguisse muito. Mas se você precisar de algo que no futuro, não hesite em me dizer. Certo, eu estarei deixando 50 águias de sangue aqui. Essas coisas podem ser usadas mais como batedores. Mas é realmente uma pena em que seus corpos sejam grandes demais. Vocês não serão capazes de usá-las como montarias. Quando Wallace ouviu Zauai, seu rosto ficou feliz conforme ele dizia, fantástico, eu tenho muitos usos para eles agora. Então eu serei indelicado e os aceitarei. Zauai sorriu, não precisa ser educado comigo. Certo, você tem alguma comida? Eu estou faminto. Eu tenho que ir para ir à cidade do Deus Besta amanhã. Se passou um longo tempo desde que eu fui lá. Você conhece a situação lá agora? Wallace respondeu, você veio aqui direto das terras humanas. Eu pensei que você fosse para a cidade do Deus Besta primeiro. Zauai sorriu fracamente e disse, eu não estou ansioso demais sobre ir para a cidade do Deus Besta. Eu não tenho muitas coisas para fazer lá agora. Por causa das coisas que vocês trouxeram de volta, eu acho que fazer negócios lá não seria uma boa ideia neste momento. Portanto, eu decidi vir aqui primeiro. Wallace se sentiu comovido enquanto ele olhava para Zauai e disse, irmão, seu sentimento realmente me deixa sem palavras. Certo, não precisa falar mais, venha comigo para uma bebida. Se eu não fizer você cair de bruços hoje, então eu seria muito injusta com você. Zauai riu e disse, eu não tenho medo. Você acha que a minha tolerância ao álcool permanece a mesma de antes? Vamos ver quem vai cair de bruços no final. Então o grupo riu enquanto saía da tenda. Agora quando Zauai veio à tribo do Touro Hercúleo, Wallace nem mesmo precisava fazer alguém preparar a festa. Os touros hercúleos já preparariam a comida assim que eles o vissem. Essas pessoas normalmente receberam Zauai com álcool, e eles não queriam apenas serem a extremidade receptora toda hora. E se eles não tivessem nenhuma comida, eles podem simplesmente matar alguns agalis para receber Zauai. Quando o grupo chegou lá fora, os agalis e os bois já estavam sendo assados. O que surpreendeu Zauai era que haviam duas coisas que eram como ratos no fogo. Isso fez Zauai se sentir estranho. Mas quando Alice viu aqueles dois ratos, seus olhos não puderam deixar de se tornar brilhantes enquanto ele dizia, Marta da Grama. Quem trouxe essas coisas? Um grande touro hercúleo veio com um sorriso no seu rosto. Ele também tinha uma daquelas criaturas presas em suas mãos. Então ele colocou na frente de Zauai e disse, jovem mestre Ai, quando eu saí hoje, eu consegui descobrir essas três coisas. Eu originalmente queria comê-las,
Mas já que você veio, eu decidi contribuí-las e dar uma delas para você, já que eu sei que você gosta dessas coisas peculiares. Zawai olhou para Marta da Grama curiosamente. Essa coisa parecia com um grande rato, mas sua pele era verde e seus olhos eram pretos brilhantes. Parecia muito fofo. Wallace olhou para a expressão de Zawai e sorriu. Essa Marta da Grama é uma das bestas únicas da pradaria. Seu nível não é alto, somente cerca de terceiro nível. Mas é muito rápida, pode esconder efetivamente na grama também. E mais importante, essa coisa é uma iguaria rara. Lembre-se, se você comer essa coisa, apenas coma como é, não precisa adicionar outra coisa como sal. Seu sabor inato é o melhor. Então Alice virou sua cabeça para o grande touro Hercule e disse, Daos, você realmente é algo. Você deve se certificar de gerenciar sua gordura. Se você ficar maior, as pessoas podem confundir você com a raça do porco de barriga grande. Certo, existem muitos Martas da Grama na pradaria agora. Como você conseguiu pegar 3? Daos não se importou com as palavras de Wallace. Ele apenas sorriu enquanto respondia, Patriarca, eu também vim aqui para te dizer sobre esse assunto. Eu recentemente descobri que existem muitos Martas da Grama nas redondezas recentemente. Você tem alguma solução para isso? Wallace franziu as sobrancelhas na sua cabeça. Ele sabia que mesmo que esses Martas da Grama tenham um bom sabor, eles eram uma das pestes que podem destruir pastos. Se os Martas da Grama nas redondezas estivessem em grandes números, eles começariam a caçar e matar, afetando os rebanhos dos homens-fera. Zawai não franziu a testa após ouvir isso. Ele apenas se virou para Wallace e sorriu. Irmão, você não precisa se preocupar demais com isso. Você não tem muitas águias de sangue. As águias de sangue são adeptas em caçar essas coisas. De qualquer forma, você ainda precisa alimentar as águias, então você também pode fazê-las procurar por sua própria comida, fazendo-as caçar essas Martas da Grama. Wallace olhou fixamente por um momento antes de assentir. Está certo, águias são predadores naturais das Martas da Grama. Bom, vamos fazer isso. Daos, parece que você não somente sabe como comer. Certo, eu preciso te recompensar. Pequeno Ai, venha dar para esse cara alguma coisa. Zawai sorriu amargamente e disse, Irmão, mas você disse que você estaria o recompensando. Como o preço se tornou a minha responsabilidade. Embora ele dissesse isso, ele ainda tirou uma grande bolsa de comis e entregou para Daos. Após receber a bolsa, a alegria de Daos podia ser vista com evidência no seu rosto. Neste momento, a mesa já estava preparada. Então Zawai e Wallace se sentaram antes deles alegremente conversarem e beberem. O grupo não parou até que todos eles tivessem ficado bêbados. Na manhã seguinte, depois que Zawai deixou 50 águias de sangue para trás, ele deixou o acampamento do touro Hercule e então voou na direção da cidade do Deus Besta. Ele não foi nem para os mastins ou os ursos negros. Embora ele tenha um bom relacionamento com eles, eles ainda eram mais baixos se comparado aos touros Hercules. Portanto, Zawai passou por eles e foi diretamente para a cidade do Deus Besta. A cidade do Deus Besta era muito mais próspera do que antes. No entanto, mesmo que houvessem muitos homens-fera, Zawai não viu muitos humanos. Outra coisa estranha para Zawai era que esses homens-fera também estavam sentados fazendo negócios. Depois de encontrar um local fora da cidade do Deus Besta, Zawai deixou o espaço. Então os três caminharam para a cidade do Deus Besta. Quando eles chegaram, eles puderam ver muitos homens-fera olhando para eles com olhares hostis. Zawai não se importou com aqueles olhares. Ele entendia as mentes daqueles homens-fera. Eles tinham acabado de lutar contra os humanos e não havia nenhum mercante humano que veio aqui ainda. Portanto, a aparição de Zawai desta vez era muito chamativa. Mas Zawai acreditava que aqueles homens-fera não fariam nada a ele. Eles somente olharam para ele dessa maneira porque ele não tinha sua carruagem nem suas bandeiras da amizade. Também, quando Zawai chegou na cidade, uma carruagem imediatamente veio pegá-lo. Seu motorista era Atai. Quando os homens-fera viram Atai, eles se entreolharam e então sorriram. Aqueles que fizeram negócios com Atai o cumprimentou. Até mesmo os olhares hostis na direção de Zawai desapareceram. Todos os homens-fera sabiam que a loja Igambana tem as bandeiras da amizade da raça cabeça de cachorro e também dos ursos negros. Mas essas bandeiras da amizade não foram conquistadas por Atai.
Ao invés disso foi obtida pelo seu chefe. Ao mesmo tempo, o chefe de Atai não somente ganhou as bandeiras da amizade daquelas duas raças, ele também era o príncipe estrangeiro da tribo do Touro Hercúleo. Quando Atai foi cumprimentar Zawai pessoalmente, seu status ficou claro. Portanto, os olhares desses homens fera na direção de Zawai mudaram. Atai dirigiu a carruagem até Zawai e então desceu. Depois disso, ele se curvou para Zawai e disse: "Jovem mestre, eu espero que você não tenha me esperado por muito tempo." Zawai sorriu e disse: "Está tudo bem, eu estou curtindo a caminhada. Eu não achei que os homens fera fariam negócios aqui. Eu pensei que eles apenas trocassem com os humanos." Atai sorriu e disse: "O jovem mestre pode não saber, mas os homens fera trocam entre si também. Pode não ser possível trocar por suas vidas inteiras, mas haveriam itens raros quando eles fazem isso, como agora. Eu ouvi que eles estão trocando seus espólios de guerra. Eles podem ter coisas que eles consideram inúteis, mas pode ser usada pelas outras tribos. Portanto, eles também podem trocar alguns itens entre si." Zawai assentiu, então ele olhou para as transações dos homens fera e viu que era como Atai disse. Haviam realmente algumas coisas inúteis para os homens fera. Isso era porque aquelas coisas são especialmente feitas para humanos usarem. Para os homens fera, esses itens pertencem aos fracos, mas eles decidiram trocá-los por algo, já que seria uma pena apenas jogá-los fora. Quando Zawai subiu na carruagem, Atai imediatamente dirigiu o veículo para dentro da cidade e foi para a loja Igambana. Os dois filhos de Atai e também a cunhada já estavam esperando por Zawai na loja. Depois que Zawai saiu, a família inteira de Atai imediatamente veio recebê-lo. Depois que eles se sentaram no quintal, Atai olhou para Zawai e disse: "Jovem mestre, os negócios na nossa loja não têm ido muito bem nesses dias. Os homens fera conseguiram muitas coisas boas da recente guerra. No momento atual, os homens fera não faltam em ambos, comida e itens. Por causa disso, eles não vieram trocar conosco." A expressão de Atai estava um pouco culpada. Ele pensou que essa situação era seu erro. Mas Zawai não se importou. Ele apenas acenou sua mão e disse: "Não precisa ficar preocupado, eu já pensei nesse ponto. Desde que os homens fera já têm o que eles precisam, então naturalmente eles não precisam comprar mais. Mas você não está sendo esperto o bastante, você deveria estar procurando para as coisas que os humanos possam usar. Desde que aqueles itens são inúteis para os homens fera, você pode trocá-los por um preço baixo. Quando eu voltar para as terras humanas, eu posso simplesmente vendê-los. Mesmo se eles forem vendidos a um baixo preço, nós ainda não estaríamos ganhando lucros." Atai olhou fixamente, então como se ele estivesse esclarecido, ele bateu na sua cabeça e disse: "Por que eu não pensei nisso antes?" Felizmente, o jovem mestre me lembrou. A esposa de Atai então disse: "Eu também pensei sobre o que o jovem mestre sugeriu, mas muitas das coisas que os homens fera trouxeram são velhas. Mesmo se nós os levarmos para o continente, eu temo que ninguém iria comprá-las mesmo a um preço baixo." Zawai assentiu. Parece que a cunhada era mais inteligente que Atai. Ela já tinha considerado muitas coisas. Zawai sorriu e disse: "Cunhada, aquelas coisas são realmente invendáveis para os humanos, mas essas coisas não são tão ruins. Nossa família Buda ainda pode fazer uso delas. Nossa família agora tem 100.000 escravos, e a família ainda precisa lhes fornecer com várias coisas. Se nós comprarmos aquelas coisas no continente sairá muito mais caro do que comprá-las dos homens fera. Nós com certeza podemos conseguir taxas mais baratas aqui com os homens fera." Assim que a cunhada ouviu Zawai, seus olhos não puderam deixar de se iluminar. "Certo, certo, eu esqueci sobre isso. Agora que os homens fera têm muito dessas coisas, nós certamente podemos salvar algum dinheiro se nós comprarmos deles." Zawai assentiu. "Portanto, a partir de agora, você precisa pensar sobre esse assunto. Não apenas podemos conseguir itens mais baratos, nós também podemos causar uma boa impressão para os homens fera." Atai e a cunhada assentiram. Então a cunhada disse: "Jovem mestre, depois que os homens fera retornaram para a cidade do deus besta, o rei besta deixou para trás uma mensagem dizendo que uma vez que você voltar para a cidade, você deveria ir visitá-lo no mínimo uma vez." Zawai assentiu. Ele acreditava que o rei besta certamente faria isso. Ele tinha dado aos homens fera uma grande ajuda,
Então o rei besta definitivamente não o ignoraria. Zhao Ai apenas não esperava que o rei besta deixasse uma mensagem tão cedo. Zhao Ai pensou por um momento antes de dizer: desde que eu acabei de chegar, eu vou ir ver o rei besta amanhã. Certo, você não precisa cuidar de mim, eu estarei indo descansar. A Tai e sua esposa assentiram e partiram, deixando somente Zhao Ai, Shui e Shun na tenda. Zhao Ai virou sua cabeça para Shui e Shun e disse: parece que as coisas estão indo suaves desta vez. Enquanto nós cuidarmos dos nossos assuntos aqui, nós voltaremos para o continente. Então nós iremos explorar as outras nações, como o Império Leon, Império Buda e a Dinastia das Ondas do Oceano. Seria muito lamentável se nós não fôssemos lá. Shun sorriu e disse: o mapa da parte sul ainda não foi registrado no espaço, então nós podemos usar essa oportunidade para colocá-los no mapa. Jovem mestre, nós também podemos ir ver os anões. Pelo que eu ouvi, eles amam beber. Talvez nós possamos ganhar boas coisas se nós formos vê-los. Zhao Ai assentiu: nós devemos ir vê-los. Se nós quisermos conseguir um pouco de ferro no continente, seria muito difícil. Mas se nos aproximarmos dos anões, nós podemos conseguir a oportunidade de trocar com eles. Isso seria muito vantajoso para nós. Shui assentiu e disse: a montanha de ferro do anão está no Império Buda. Por causa disso, a cavalaria de armadura pesada foi capaz de se mover por aí desimpedido. Mas eu ouvi que a raça anã também tem algumas plantas e animais especiais. Se nós conseguirmos aquelas coisas para o espaço, talvez o espaço possa ser atualizado. Não existe nada mais importante do que aumentar os níveis do espaço agora. Zhao Ai e Shun assentiram. Era verdade que a coisa mais importante para eles agora era atualizar o espaço. Uma vez que o espaço aumentar de nível, ele seria capaz de produzir muitas plantas de alto nível. E se eles comporem elas, eles podem ser capazes de fazer poções do 8º e 9º nível. Na melhor das hipóteses, eles podem fazer alguém entrar no 9º nível. Então no futuro, eles seriam capazes de andar de lado no continente. E mais importante, uma das razões que Zhao Ai estava esperando do espaço ao atingir o nível 50 era a habilidade de usar múltiplos planos de fundo. Viver em outro mundo. Capítulo 553. Shun sabia que o que Shui disse estava certo, mas ele ainda franziu a testa e disse: jovem mestre, eu acho que existem lugares muito mais adequados para fazer o espaço subir de nível. Zhao Ai assentiu e disse: eu sei que você fala da floresta dos elfos. Eu também ouvi que havia muitas plantas estranhas ali. Certamente é o lugar mais adequado para atualizar o espaço. Mas você deve saber sobre o temperamento dos elfos. Eles absolutamente odeiam humanos. Se nós apenas precipitadamente entrarmos na sua floresta, eles podem ver como agressão. Portanto, eu prefiro ver os anões primeiro. Eu ouvi que os anões têm algum contato com os elfos algumas vezes. Eu quero ver se nós podemos aprender algo sobre os elfos dos anões. Shun assentiu e disse: então esse é o caso. Mas é verdade? Eu ouvi que os anões são de temperamento quente, com atitudes não piores do que os homens fera. Eles gostam de brincar com ferro, beber licor, e geralmente são artesãos indelicados. Por um lado, os elfos são elegantes, aparentemente parecendo como arte, e têm uma grande afeição para com música. Tal pessoal teria uma relação amigável com a raça anã. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: quem sabe, eu só li isso numa nota passageira. Eu não sei se é verdade ou não. Mas elfos não gostarem de humanos é algo que todo mundo no continente sabe. Portanto, seria muito melhor ir para a montanha de ferro do anão primeiro. Shun assentiu, então Shui olhou para Zhao Ai e perguntou: jovem mestre, o que você acha que o rei besta quer falar com você? Shun sorriu e disse: deve ser algo bom. O jovem mestre os ajudou muito. Com a atitude dos homens fera, eles definitivamente dariam benefícios para o jovem mestre. Shui, na verdade, balançou sua cabeça e disse: não necessariamente. O rei besta é astuto, ele procurar pelo jovem mestre pode não ser uma coisa boa. Jovem mestre, não pense que as coisas seriam como os touros hercúleos onde a conclusão veio suavemente. Para uma pessoa do nível do rei besta, eles definitivamente pensarão mais profundamente nesse assunto. Ele certamente não acreditaria completamente em você mesmo que você os tenha ajudado desta vez. Portanto, seria uma coisa boa se nós formos cuidadosos em interagir com eles no futuro.
Zhao Ai assentiu, o que Shui disse é razoável. Embora o rei besta seja um homem fera, ele também é um rei, e tem sido por vários anos. Sua posição sendo estável significa que ele é forte em ambos, fisicamente e mentalmente. Nós realmente precisamos ser cuidadosos com ele no futuro. Então os três conversaram por um tempo antes de Atai vir e oferecer a Zhao Ai uma refeição. Depois de comer sua refeição, Atai começou a ficar ocupado na preparação para trocar produtos com os homens fera. Mas mesmo assim, Zhao Ai realmente não fez uma aparição. Na manhã seguinte, depois que Zhao Ai comeu seu café da manhã, ele sentou numa carruagem e foi na direção do lugar do rei besta. Pode haver somente algumas estruturas na cidade, mas a mais famosa delas definitivamente era o Palácio do Rei Besta. Embora o Palácio do Rei Besta tivesse o título de palácio em seu nome, sua estrutura realmente não era tão grande. Não poderia nem mesmo se comparar a um pequeno castelo humano. Não havia nenhuma maneira para os homens fera construírem tal grande construção. Se um homem fera quisesse construir uma casa, eles teriam que matar algumas bestas mágicas. E uma pessoa deve saber que bestas mágicas eram recursos extremamente valiosos para os homens fera. Eles simplesmente não podem suportar matar muitas delas. Por causa disso, embora as paredes da cidade não fossem ruins, as construções dentro eram principalmente tendas. As poucas construções que estavam dentro da cidade do deus besta eram pequenas construções de aproximadamente 3 andares no máximo, que tinham suas próprias cercas ao redor delas. As paredes da cidade podem ser ditas estrutura mais extravagante que os homens fera tinham feito. Não havia um mestre fixo do palácio do rei besta. Quando os homens fera mudam seu rei, o novo rei besta seria realocado ao palácio do rei besta. Quando um rei é substituído, então eles naturalmente precisariam sair. Pode ser dito que o palácio do rei besta era um lugar sagrado nos corações de todos os homens fera. Portanto, era compreensível para seus guardas serem muito rigorosos. Quando Zhao Ai chegou do lado de fora do palácio, ele imediatamente saiu da sua carruagem e examinou o palácio do rei besta. As paredes do palácio não eram muito altas, somente cerca de 10 metros de altura. Além da entrada principal, 3 caracteres estavam gravados: Palácio do Rei Besta. E nas paredes, a bandeira da raça do tigre tinha sido colocada em uma haste depois usada. Protegendo a entrada haviam 4 homens fera-tigre. Em suas mãos estavam longas lanças de aço. Em sua cintura estavam chicotes de couro. Ao mesmo tempo, eles também estavam usando ótimas armaduras de couro. Quando Zhao Ai se aproximou, ele foi encontrado com os olhares frios desses homens fera-tigre. Zhao Ai reconheceu suas roupas e então chegou na frente de um guarda e fez uma saudação: Irmão homem fera, olá. Eu vou ter que pedir a você para informar o rei besta que Zhao Ai veio responder às suas convocações. Zhao Ai escolheu especificamente suas palavras. Ele disse aos guardas que ele só veio aqui porque ele foi ordenado pelo rei besta para fazer isso. Dessa maneira, os guardas homens fera não suspeitariam dele e podem mesmo permiti-lo entrar. Com certeza, quando o guarda ouviu Zhao Ai dizer seu nome, sua expressão imediatamente se iluminou por alguns níveis. Mas ele ainda não fez um movimento. Ele apenas gesticulou para uma grande tenda ao lado do palácio conforme ele dizia: Você vá para aquela tenda ali. Alguém ajudará você uma vez que você entrar. Depois que Zhao Ai expressou sua gratidão, ele imediatamente foi na direção da tenda. As decorações dentro da tenda eram bastante simples. Haviam várias pequenas mesas dentro onde algumas pessoas estavam sentadas. Algumas dessas pessoas eram homens fera-tigre, enquanto alguns eram da tribo da raposa. Zhao Ai não ousou ignorá-los, então ele imediatamente se aproximou de uma mesa com um homem fera-tigre e disse: Irmão, olá, eu estou aqui sob ordens do rei besta. Eu vou ter que pedir ao irmão para enviar uma palavra por mim. O tigre não era tão forte quanto os outros. Embora sua figura ainda fosse muito alta, ele parecia um pouco fino se comparado às outras pessoas da sua raça. Mas se ele fosse comparado a Zhao Ai, ele pareceria como um grande homem. O homem fera olhou para Zhao Ai e sorriu fracamente. Então é o senhor Zhao Ai. Sua majestade deu a palavra para você visitar. Por favor, espere por um momento. Eu vou mandar alguém vir escoltá-lo. Depois que a pessoa saiu, as 5 pessoas restantes olharam para Zhao Ai com curiosidade. Zhao Ai fez uma saudação para essas pessoas e disse: Todo mundo, este é o nosso primeiro encontro. Eu realmente não preparei nenhum presente bom.
Eu espero que essas garrafas de bebida sejam o suficiente. Então ele deu a cada um uma bolsa do seu comis. As pessoas dentro da tenda sorriram. Era cortesia comum fornecer presentes quando alguém encontra um homem fera pela primeira vez. Já que Zauai lhes deu algo, essas pessoas imediatamente se sentiram mais próximas dele. Um dos homens fera raposa, que parecia com um jovem, sorriu para Zauai e disse: Nós já ouvimos o nome do Senhor Zauai. Para o Senhor ser o príncipe estrangeiro da tribo do touro Hercúleo, bem como obter a bandeira da amizade da raça cabeça de cachorro e da tribo do urso negro, isso significa que o Senhor é um verdadeiro amigo dos homens fera. Eu devo convidar o Senhor para visitar a nossa tribo da raposa no futuro. Nós temos alguns negócios para discutir com o Senhor. A raça cabeça de raposa geralmente era considerada ser a mais astuta entre os homens fera. Eles eram notoriamente astutos, e muitos mercantes estavam muito relutantes em fazer negócio com eles. Isso era porque as raposas eram espertas demais, e haviam vezes onde os truques dos mercantes falharam por causa da astúcia das raposas. Zauai não se importou com isso quando ele sorriu fracamente e disse: Eu estarei feliz em fazer negócios com os homens fera e raposa. Tenho certeza, eu certamente farei uma visita. O homem fera e raposa sorriu e disse: Certo, nós com certeza devemos matar algum argali para receber você. Neste momento, sons de passos puderam ser ouvidos. E logo, o homem fera anterior veio de fora. Ele fez uma pequena reverência para Zauai e disse: Eu estou convidando o Senhor Zauai. Sua Majestade já está esperando por você. Zauai sorriu fracamente e então colocou uma bolsa de comis na mesa e disse: Obrigado, irmão. Por favor, receba este pequeno presente de mim. O homem fera tigre não rejeitou. Baseado na tradição dos homens fera, se outros lhe deram um presente e você não aceitar, então significa que você não respeita a outra parte como um amigo. Isso era muito diferente da raça humana. Nas terras humanas, se alguém lhe der um presente, era prática adequada rejeitá-lo por uma ou duas vezes antes de recebê-lo. Então os dois saíram da tenda e foram na direção do palácio do rei besta. Desta vez, os guardas não os pararam. Os dois foram imediatamente permitidos a entrar sem nenhuma obstrução. Uma vez dentro do palácio, Zauai não conseguiu parar de olhar. Dentro, ele realmente não podia ver um único guarda-homem fera-tigre. Muitas pessoas dentro eram da raça da raposa e o resto eram meio homens fera escravos. Todas as pessoas dentro estavam muito ocupadas carregando e embrulhando pergaminhos de pele de carneiro. O palácio do rei besta não era um local grande, mas o lugar inteiro parecia com uma máquina de alta performance. As pessoas estavam processando documentos, os arquivando, os entregando para outra pessoa e então repetiram. Vendo essa cena, Zauai não pode deixar de suspirar. Comparado ao palácio do rei besta, o palácio do Império Rosen, embora fosse estiloso, era muito curto nesse tipo de vitalidade vigorosa. Era certamente uma pena. Sob a liderança do homem fera-tigre, Zauai rapidamente navegou através do palácio. E no meio estava uma pequena construção. Na frente dessa construção estava um par de guardas homens fera-tigre. Eles usavam armadura de couro enquanto tinham 2 chicotes de aço colocado na costa. Zauai e o homem fera-tigre chegaram na frente dos guardas e disse: Esse é o senhor Zauai, o permita entrar. O guarda assentiu, então ele acenou sua mão. O homem fera-tigre assentiu e então saiu. O guarda olhou para Zauai e lhe deu uma saudação. Senhor, venha comigo. Sua Majestade está esperando. Zauai retornou a cortesia e então seguiu o guarda para entrar na construção. Zauai olhou enquanto ele entrava na construção. Ele esperava que houvesse uma sala de estar e algumas outras salas dentro. Mas na verdade, esse lugar era inesperadamente o escritório do rei besta. Dentro, haviam várias estantes largas. Por cima da construção estava uma cortina de pele de cordeiro, com chamas constantemente piscando dentro. Não muito longe atrás do braseiro estava uma larga mesa. Atrás daquela mesa estava uma cadeira, da qual o rei besta estava sentado, com uma cabeça abaixada enquanto ele escrevia. Haviam vários homens fera-raposa próximo também, silenciosamente escrevendo em alguns documentos. O guarda se curvou na direção do rei besta e disse: Vossa Majestade, o senhor Zauai está aqui. O rei besta olhou para cima. Zauai fez uma saudação peitoral e disse: Zauai veio sob as convocações do rei besta. Eu peço a vossa majestade que perdoe pela minha vinda tardia. O rei besta olhou para Zauai e riu.
Bom, bom. Certo, vem e tenha um assento. Então ele se levantou e caminhou na direção do braseiro. Bem ao lado do braseiro estava uma mesa circular com cadeiras do lado. Zhao Ai se sentou ao lado do rei besta próximo do braseiro. O guarda imediatamente aqueceu um pouco o comis no braseiro antes de servir a Zhao Ai e o rei besta antes de recuar. O rei besta levantou sua taça e instou Zhao Ai antes que os dois bebessem o vinho. Viver em outro mundo. Capítulo 554. Quando Zhao Ai viu o gesto do rei besta, ele não ousou ignorá-lo. Assim, ele também bebeu da sua taça. Esses dias, ele raramente bebeu esse tipo puro e não destilado de comis. Embora o cheiro desse vinho seja mais forte, ele reconheceu que sua fragrância fez o sabor do vinho bastante diferente. O rei besta sorriu quando ele viu Zhao Ai beber o comis sem franzir suas sobrancelhas. Ele sabia que somente alguns humanos conseguem suportar comis. Haviam mercantes humanos que estavam trocando na pradaria por um longo tempo, mas ainda não conseguiam beber comis. Zhao Ai não era como nenhum deles, ele mesmo parecia amar bebê-lo. O rei besta abaixou sua taça e o guarda serviu outra taça. Então o rei besta olhou para Zhao Ai e disse: Eu quero agradecer você pela última vez. Se não fosse pela sua ajuda, nossa raça homem-fera teria experienciado enormes perdas. Zhao Ai também abaixou sua taça, permitindo o guarda enchê-la. Ele sorriu na direção do rei besta e disse: Vossa Majestade é educado demais. Eu trato os homens-fera como meus amigos, e a igreja radiante como meus inimigos. Não existe razão para eu não ajudar meus amigos e ao invés disso auxiliar meu inimigo. O rei besta sorriu. Então ele disse: Eu fiz alguém investigar, e eu descobri que o preço do grão que você vende para os homens-fera é muito mais baixo do que outros mercantes humanos. Por que disso? Zhao Ai respondeu: Isso não é algo estranho. Os outros mercantes precisavam recuperar suas despesas de transporte, mas por outro lado, eu tenho minhas bolsas espaciais. Desde que eu uso equipamento espacial no transporte de grão para a pradaria, então naturalmente meus preços seriam muito menores. O rei besta assentiu, e então ele riu e disse: Eu temo que esse método seja muito difícil para os outros aprenderem. Ninguém usaria seu equipamento espacial apenas para transportar grãos. Ah! Zhao Ai sorriu fracamente. Ele sabia o que o rei besta disse estava certo. Mas a razão atual por que o método de Zhao Ai não podia ser copiado pelos outros mercantes era porque eles não tinham espaço. O rei besta olhou para Zhao Ai e então disse: Não existe nenhum mercante humano que ousaria vir para a pradaria neste momento. Eu estimo que essa situação siga por vários meses. Embora nós tenhamos conseguido pegar muitas coisas, eu tenho certeza que elas acabariam em alguns meses. Ao mesmo tempo, pequenos mercantes evitariam fazer negócios na pradaria agora, por causa do acordo de preço justo. No futuro, eu temo que a escassez de comida seja mesmo maior do que desta vez. E quando essa hora chegar, nós somente poderíamos conseguir o grão a um preço alto. Você tem alguma solução para isso? Zhao Ai sorriu para o rei besta e respondeu: Sua Majestade, você não precisa se preocupar com isso. Enquanto os homens-fera precisarem de comida, eu posso vendê-la. Isso não é um problema. O rei besta olhou, então seus dois olhos ficaram brilhantes quando ele olhou direto nos olhos de Zhao Ai e disse: Você quer dizer que você tem muito grão? Eles são frutas do pão. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Eu tenho bastante frutas do pão e bastante arroz de bambu também. Portanto, Sua Majestade não precisa se preocupar com a comida na pradaria no futuro. O rei besta olhou para Zhao Ai. Ele pareceu pensar que ele tinha entendido errado o que Zhao Ai acabou de dizer. A razão do porquê ele convidou Zhao Ai foi para avaliar se Zhao Ai é verdadeiramente um amigo dos homens-fera. Se Zhao Ai passasse na sua avaliação, então ele lhe daria benefícios satisfatórios. Se ele falhasse, então mesmo que ele não perseguisse Zhao Ai, ele ainda estaria em guarda contra ele. Mas ele não pensou que a resposta de Zhao Ai fosse essa. Ele estava muito claro sobre a quantidade de comida que a raça homem-fera inteira precisava. Era uma quantidade astronômica. Quando Zhao Ai viu a expressão do rei besta, ele sabia o que estava na mente do rei besta. Zhao Ai sorriu e disse: Vossa Majestade, você realmente não tem que se preocupar. Meu território não só produz arroz de bambu e fruta do pão, eu também tenho outras coisas cultivadas lá. Para ser honesto, se eu não vender minha comida para os homens-fera e ao invés disso deixá-los para os mercados humanos,
Então eu temo que o preço da comida imediatamente despencaria. E eu não quero que seja assim. Portanto, eu quero levá-los para a pradaria e vender aqui. Não somente o preço da compra é alto na pradaria, a demanda também é muito grande. E se eu vender meus produtos para os homens fera, eu não estarei afetando os mercados humanos, e eu não estarei desestabilizando a economia. O rei besta sentiu, embora ele fosse um homem fera, depois de todos esses anos sendo um rei besta, ele conseguiu ter algum entendimento sobre assuntos humanos. Ele sabia que entre os mercantes que vieram para a pradaria, somente aqueles grandes mercantes eram capazes de fazer uma fortuna, pequenos mercantes não seriam capazes de ganhar muito. Ele conhecia o preço do grão nas terras humanas, mas ele também sabia quanto custa para os humanos transportarem grãos para a pradaria. Além dessas razões artificiais, essa sobrecarga de custo era a razão do porquê os preços do grão na pradaria eram muito altos. Por causa disso, o acordo de preço justo entre os impérios e os homens fera não incluíam ter o mesmo preço que no domínio humano. Isso era porque seria um cenário irrealista, e não haveria mercantes que venderia comida para os homens fera se isso acontecesse. Além disso, o rei besta também sabia que nas terras humanas, a influência de cada grande família nobre era muito formidável. E do jeito que seu negócio de grão está intimamente ligado com sua tropa, esses grandes nobres fariam o seu melhor para manter o preço constante. Nenhuma flutuação no mercado teria grande impacto para esses grandes nobres. Quanto à família Buda, o rei besta estava ciente disso também. A ascensão dessa família só pode ser descrita como absurda. Em um curto ano, esqueça sobre ser uma família de nível médio. Eles imediatamente se tornaram uma das famílias mais poderosas no continente humano. Esse tipo de desenvolvimento só pode ser lido em lendas. Essa informação foi adquirida pelo rei besta dos nobres que eles tinham lutado. Na verdade, ele esperava que Zhao Ai fosse alguém que não tivesse muita reputação entre os humanos. Mas depois de suas investigações, ele conseguiu descobrir quão grande a fama de Zhao Ai era. Com a resposta recente de Zhao Ai, o rei besta finalmente acreditou que Zhao Ai realmente tinha um grande ódio para com a Igreja Radiante. Mas se ele adicionar grandes nobres na sua lista de inimigos, ele não seria capaz de crescer entre sua raça. Afetar o mercado de grão da raça humana não era algo que a família Buda possa se dar ao luxo de lidar. Vendo o rei besta começando a acreditar nele, Zhao Ai então disse, eu realmente vejo o rei besta como amigo. Para te dizer a verdade, eu realmente não gosto de interagir com outros humanos, é cansativo demais. Ah. O rei besta olhou para Zhao Ai antes de sorrir e depois isso se tornou em uma risada. Uma risada tão espessa que penetraria profundamente na alma de alguém. Depois de algum tempo, o rei besta parou e então com uma voz profunda ele disse para Zhao Ai, bom. A partir de hoje, você também será meu amigo. Assim como amigo da minha tribo do tigre. O rei besta não era somente o líder da aliança da raça Homem-Fera. Ao mesmo tempo, ele também era o patriarca da tribo do tigre gigante. Sua influência na sua tribo era tão grande que ele pode alegar dizer essas palavras. Quando Zhao Ai ouviu o rei besta, seu coração não pode deixar de bater em alegria. Ele sabia quão pesado as palavras do rei besta eram. Com aquelas palavras, ele seria capaz de caminhar na pradaria muito mais livremente. Mesmo as famosas tribos da pradaria teriam que lhe dar face. Zhao Ai imediatamente se levantou e fez uma saudação. Zhao Ai está muito grato a Vossa Majestade. O rei besta acenou sua mão e fez Zhao Ai se sentar. Então ele disse, nosso problema de comida na raça Homem-Fera será entregue a você. Eu não sei se você sabe, mas por que você acha que a nossa raça Homem-Fera está sempre lutando? É pela sobrevivência. Se as grandes tribos quiserem sobreviver, eles teriam que pegar das pequenas tribos. E em troca, aquelas pequenas tribos pegariam de tribos menores. E entre essas batalhas, muitas vidas seriam perdidas. Tudo porque não existe comida. Como um homem-fera, pensar sobre isso é muito doloroso. Zhao Ai não conseguia pensar em nenhuma resposta enquanto ele ouvia o rei besta. O que o rei besta disse era verdade. Os homens-fera realmente queriam lutar? É claro que não. Nenhuma raça nasceu para matar e morrer. Todos eles eram somente obrigados a fazer isso a fim de sobreviver. O rei besta suspirou e então virou sua cabeça para Zhao Ai e disse, nesses anos, nós sempre quisemos estabelecer um bom relacionamento com os humanos. Mas a raça humana simplesmente não presta nenhuma atenção para a nossa raça homem-fera.
Eles nos consideram como bárbaros. Alguns até mesmo olham para nós como se nós fôssemos animais selvagens. A única coisa que eles querem de nós é mais lucro. Com tais pessoas, quem em seu juízo perfeito iria querer cooperar com eles? Zhao Ai, aquelas poucas palavras que você falou lá do lado de fora da fortaleza da parede de ferro me comoveram. Você disse que em seus olhos, homens-fera e humanos são os mesmos seres inteligentes. Isso me fez pensar, se havia um humano que nós homens-fera possamos cooperar confortavelmente, e ele só seria você. Zhao Ai olhou para o rei besta. Ele não disse nada. Ele sabia que essas palavras do rei besta foram faladas com sinceridade verdadeira. Isso era o que estava de verdade no interior do coração do rei besta. Depois de um momento, Zhao Ai abriu sua boca e disse: Vossa Majestade, eu vou defender as palavras que eu disse. Eu trato os homens fera como meus iguais. Vossa Majestade não precisa se preocupar com nada se você cooperar comigo. O rei besta assentiu e então acariciou o ombro de Zhao Ai. Certo, eu acredito em você. Eu espero que você consiga. Zhao Ai sorriu e disse: Eu não vou desapontar você, Vossa Majestade. Certo, eu terei que oferecer a Vossa Majestade um copo. Então ele virou sua mão e tirou uma garrafa de kumis. O rei besta olhou para a garrafa que Zhao Ai acabou de tirar. Ele tinha visto essa bebida antes. Os touros hercúleos e os ursos negros lhe presentearam com alguns desses. Para ser honesto, ele realmente amou essa bebida. Essa bebida era obviamente kumis, mas era muito diferente do que ele tinha bebido antes. O rei besta não rejeitou e então terminou seu kumis primeiro antes de entregar seu copo para Zhao Ai. Depois que ele tomou um gole do kumis de Zhao Ai, ele assentiu. Esse realmente era o mesmo vinho que a tribo do urso negro enviou. Depois de olhar para o rei besta, Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Sua Majestade, talvez nós possamos cooperar e produzir essa bebida. O que você acha? O rei besta não pode deixar de olhar para Zhao Ai em confusão. Ele sabia o que essa bebida representava. Representava lucros enormes, incomparavelmente lucros enormes. Quando ele foi para as terras humanas, ele também investigou sobre essa bebida. Esse kumis era muito popular entre os humanos também. Além disso, o preço vendido era muito alto. Se Zhao Ai cooperar com os homens-fera, então absolutamente lhes traria benefícios enormes. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.